E eu vou falar rapidamente para vocês de 4 coisas que realmente nos roubam a prudência, né? Que realmente assim nos colocam num lugar de despreparadas, ao invés de preparadas. A primeira delas é distração. Distração, gente, hoje em dia é algo muito comum, principalmente com as redes sociais. Então, as distrações, elas acabam roubando a nossa comunhão com Deus. É quando a gente perde praticamente o foco daquilo que é essencial, né? Naquela passagem de Lucas 10, 38, de Marta e Maria, quantas aqui conhecem a passagem de Marta e Maria, né? Jesus entra lá na casa delas, Marta tá lá, meu Deus, o café, onde que ele vai dormir, a toalha de banho, precisamos arrumar a cama de Jesus e tal. E Maria tá lá, boba nos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus, jogando perfume. Gente, eu demorei para entender essa passagem, porque assim, Maria para mim era uma baita de uma folgada. Não, porque eu sou dessas tarefeiras, assim, sabe? De pô, e a outra lá, entendeu? Passando cabelinho com perfume no pé dele. Ô, minha filha, ele vai estar com fome, né? Quer comer, vai ter que lugar para dormir, você não vai fazer nada, né? Mas olha como a gente é ignorante, né? Como a gente é ignorante. Ainda tive a infelicidade de perguntar um disso para Deus. Falar, Deus, não concordo, né? Deus falou, pois é, agora, eu sendo Deus, qual a chance de eu sentir, de eu não ter algo assim para comer, de eu sentir fome, qual o problema ali da minha cama, de repente, não está 100% arrumada para quem estava dormindo, né, nos montes, cabeça na pedra, como a gente vê dentro do barco, né? Então, assim, Maria se ligou da boa parte, sabe? Maria se ligou da comunhão e da conexão, entendeu? E a gente precisa entender isso e não se distrair. Às vezes a gente fica lá naquele Instagram, naquele Reels, né? Já está mais do que comprovado a quantidade de dopamina que isso produz em nosso corpo. Isso já é algo provado, gente. Isso é científico. Aquilo ali, ó, vai produzindo em você realmente um relaxamento. É um negócio maluco mesmo, entendeu? Quando você vê, você está esfregando o dedo ali, gente, já faz horas, sendo que você poderia estar orando, sendo que você poderia estar desfrutando de uma comunhão com Deus, né? E aí a gente se perde nessas distrações e o dia seguinte é igual, e o dia seguinte é igual. Então, a gente entra num momento assim de lentidão mesmo, sabe? A gente acaba ficando tão escravo daquilo que aí a sua vida não muda, e aí você fica, minha vida não muda. Tá, mas você precisa mudar para que a sua vida mude. Você quer novos resultados? Então você tem que mudar. Não adianta a gente continuar jogando semente de tomate esperando que vai crescer abacaxi. Então, o que você quer? Né? Nessa noite Deus pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Eu acho interessante porque na maioria ali das curas que Jesus realizou, ele perguntava, né? Pô, o cara tá lá, cego, sentado na sarjeta, o que queres que eu te faça? Se eu sou cego, eu falo, quero comer. Você não está vendo que eu estou cego? Tipo assim, o que você acha que eu quero? Mas é importante a gente falar. E o que você quer que Deus te faça? Né? Essa é uma pergunta que cabe aí uma carta, né, que você pode escrever para Deus de repente, né? E um bom motivo para você já não se distrair, né? Porque muitas vezes a distração, o que ela faz com a gente? Ela pode acabar te ocupando tanto, entendeu? As distrações nos ocupam tanto, além das redes sociais, amizades ruins nos distrai, ambientes ruins nos distrai, sabe? Assim, o nosso tempo, por exemplo, ele é precioso. Aonde você tem colocado seu tempo? Onde você escolhe? Como você escolhe os lugares que você quer estar, as pessoas com quem você quer andar? A ambiência, as conexões vão influenciar no resultado que você está buscando. Eu quero novos resultados profissionais. Tá, com quem você anda? Com quem você conversa? Quais são os ambientes que você frequenta? Eu quero um namorado, um homem de Deus. Tá, mas você frequenta que tipo de lugar? Balada? Barzinho? Eles não estão lá normalmente, eles estão, né, em outros ambientes. Então, assim, muitas vezes as distrações não trazem os resultados e nos deixam despreparados. Segunda coisa, comparação. Gente, eu acho que isso também é um outro grande mal dessa nossa geração, quando a gente olha para o lado em vez de olhar para Cristo, né? Então a gente fica o tempo inteiro se comparando. O Instagram faz muito isso, né?
Ali a gente vê todo mundo feliz, né? São só momentos felizes, né? Quem é que vai postar o pão com ovo lá, né? E é difícil você ver um pão com ovão estateladão lá no Instagram, né? Quem é que posta que está estendendo roupa, lavando roupa? Eu estou criando um movimento das legendárias. Quem quiser fazer parte, eu vou criar as legendárias, tá? Vai ser assim, nós vamos pôr uma casa, tá? Com uma tonelada de roupa suja, tá bom? E uma pia cheia de louça, as legendárias, entendeu? Então a mulherada, né? E vamos postar ainda, tá? No Instagram que você tá fazendo tudo isso. Porque, gente, essa é a vida real. Parou, hein? Nossa, a doutora Cibele do Instituto Cibele de Carlos Botelho vai me dizer que você lava roupa. Lavo roupa. Lavo roupa. Cadê? Minha filha tá aqui. Meu marido está por aí, lavo roupa. De segunda-feira à tarde, normalmente eu monto cerca de umas 30 marmitas, cozinho, fico fedendo gordura, fico fedendo gordura. Mas você não pode pagar uma empregada, então você não é rica? Não, não sou. Não sou contra quem tenha uma empregada, é meu sonho, pretendo ter, mas hoje eu não sou. Então, se a gente fica se comparando, às vezes você começa até a murmurar contra a sua própria, tipo assim, como que diz, praguejar a sua própria vida. Sabe, assim, pô, glória a Deus, você tem saúde para ir lá lavar sua roupa, você tem o sabão, você tem a máquina, você pode pôr um louvorzinho, uma pregação, né? Tipo, você pode desfrutar desse momento, mas você fica lá no Instagram, ai, desgramento, ó lá, na Maldivas, ó lá, entendeu? Eu aqui com esse tanque de roupa para lavar, aí você vai mais um, a outra lá com o boy das galáxias, oi, maridão, aí entra o seu, oi, amor, tá pronto o almoço? Você fala, e vai. Isso é a raiz da comparação. O meu é lindo, tá, gente? Que ele não escute aqui. Mas é a comparação. Aí você roda mais um Reels. Ai, desgramenta sapato que eu queria, comprou. Eu aqui com essa havaiana. Você entendeu? Então, gente, isso rouba a sua essência. Isso rouba o quê? A sua comunhão com Deus. Aí você dá umas 3 giradas de dedo dessa, acaba com o seu dia. Você fala, meu Deus, sou uma derrotada, que não devia nem ter nascido. Por que, que eu nasci? Porque está todo mundo na maior vibe e eu aqui nessa vida. E isso leva a gente a uma coisa terrível, a comparação, viu? Quem não breca a comparação e vai se deixando levar, a comparação, o nosso pastor Aquiles, finado Aquiles, falava isso. Ela é o útero da inveja. Se você é uma pessoa que se deixa levar por comparação, você é invejosa. É verdade. É invejosa. Por quê? Porque você tende a desejar sempre o que é do outro e não se satisfaz nunca com aquilo que é seu. E você entristece o Espírito Santo, porque isso é ingratidão. Então, não podemos nos deixar levar por comparação de jeito. Quando você vê que você está fazendo isso, você tem que ter um domínio próprio e parar. Até porque, quer ver? Eu vou te dar um bom motivo para isso. Normalmente a gente compara uma fraqueza nossa com uma fortaleza do outro. Você nunca vai comparar uma fortaleza sua com a fortaleza do outro. Normalmente você compara uma fraqueza sua. Então, por exemplo, eu não tenho uma barriga tanquinho. Então, você vai olhar e vai, desgramenta, a barriga dela tanquinho. Então, estou comparando uma fraqueza minha com o quê? A fortaleza dela. Agora, vai ver o tempo que a garota fica na academia. Vai ver os doces que passa na frente dela e ela não come. Entende? Não é justo essa comparação. Então, cuidado, tá? Porque a comparação pode levar você a pecar. E o 3 é pecado, inclusive. A terceira coisa que nos torna despreparadas é o pecado. Agora, gente, existe uma moda, eu estava até conversando com meu marido esses dias, e a gente estava falando, ele está fazendo curso de homens na igreja, e um dos assuntos que eles abordam é a questão da pornografia nesse universo masculino, né? E, infelizmente, a pornografia é algo que está no meio do universo masculino, assim, com muita força, né? E aí ele assistiu um vídeo de um pastor comentando que, poxa, a esposa estava tendo um problema no casamento, foi conversar com o pastor e falou assim, olha, pastor, eu estou tendo um problema sério no meu casamento, sabe? O meu marido está com um problema, ele está envolvido com pornografia. Sendo que, gente, isso não é um problema, isso é um pecado. Isso é um pecado, não é problema. Mentira não é problema, é pecado.
É pecado você mentir, você ter a parte de pornografia, fornicação, sexo fora do casamento. É pecado. É pecado. Aí você fala, isso tá chato esse encontro aqui, eu vou me embora já. Não, você tem que ficar até o final agora. Por quê? Porque a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz. Aí você vai falar, pô, mas Deus é chato, né? Deus cria o sexo, agora bota aqui o pecado no namoro, caramba. Pô, Deus precisa decidir também, né? Vai criar um negócio bom desse e bota aqui, não pode fazer? Faço o quê com esse meu namorado aqui? Vou só ficar indo comer? Não dá. Só que por que Deus faz isso? Para te proteger, justamente para que, como casal, você se valorize e você realmente se valorize a um nível que esse homem, para te ter, ele tem que te levar até um altar e assumir você sim. Assumir você, a sua vida, entendeu? Vocês construírem algo juntos. É por isso que Deus fala, não para o sexo antes do casamento. Não é porque ele quer te ver só sofrer, não é isso. É porque Deus, ele te valoriza, você é a princesa do Senhor. E você detém o poder do sexo. Então, sexo fora do casamento é pecado também. Vícios, beber, fumar, pecado. E tantos outros. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado para não ficar tratando o pecado como, tem um probleminha aqui, eu tenho um probleminha. Não, você tem pecado, tá? Então, enquanto você não tratar o que está escondido, você não vai conseguir sustentar o que Deus quer liberar. Santidade é preparação, é vestir a roupa certa para o lugar que você vai entrar. Então, aqui também a questão da santidade, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente descuida, né, desse cuidado também com o nosso corpo, né? Então, isso também é muito importante. A quarta coisa que nos torna despreparadas, ansiedade, tá? A ansiedade hoje também é o mal da nossa geração. Lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao 7, fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, a gente tem que apresentar sempre ao Senhor. Então, assim, a gente não deve nos deixar levar pela ansiedade, né? Então, a ansiedade é uma tentativa de viver o amanhã antes da hora. Então, quando a gente vai ficando muito ansiosa, é porque a gente está perdendo a confiança no Deus que já está no futuro. É uma inquietação da nossa alma, a ansiedade. E hoje em dia, a maioria de nós sofremos disso. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não refrear os nossos pensamentos, a gente não consegue. É por isso que a palavra de Deus fala: pensai nas coisas que são do alto, nisso pensai. Eu desafio a você que está ansiosa, se você acordar, fizer uma oração, colocar um louvor e dedicar o seu dia pensando nas coisas que são do céu, porque as coisas terrenas, o Senhor está controlando tudo. A palavra dele fala que ele cuida dos lírios do campo, ele cuida das aves do céu. Gente, quando você estiver ansiosa, olha para um passarinho voando. Gente, ele não precisa fazer nada, tá lá voando, entendeu? Cai a frutinha, ele come, tem a água, chove, ele bebe água. O bichinho vai morrer quando Deus quiser, ó, morreu, tchau. Entendeu? Mas enquanto Deus não quer, fica voando um monte. Quem que está sustentando eles? Agora eu te pergunto, quão preciosa você é para Deus? Como é que Deus não vai suprir você? Se Ele está cuidando desse monte de passarinho, desse monte de animal, né? Desse monte de situação. Então, gente, a gente precisa entender o cuidado de Deus em nossas vidas e deixar de lado essa ansiedade. Muitas vezes, em vez de confiar no Senhor, a gente fica tentando acelerar. Em vez de descansar, a gente fica querendo entender. Muitas pessoas são assim: olha, Deus tem uma promessa. Por exemplo, Deus me fez uma promessa. Eu tenho uma promessa de que, sei lá, de que eu vou subir 5 degraus profissionais. Se eu tenho essa promessa, eu já enxerguei isso. Nossa, eu vou ser aqui a dona da Piracicaba toda, tal, que vai ser. Amém. Eu creio nisso. Deus, imagina, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode te colocar sobre muitas coisas altas. Aí a ansiosa fica querendo ajuda a Deus. Então tá, Deus, então, né, então você aqui, então já vou indo, tá, Deus? Então eu já vou indo já, porque eu já entendi que você tem uns projetos grandes para mim, umas coisas grandes, Deus grande, né? Já entendi, vou tomar posse das promessas. E sai a doida ansiosa,
querendo ajudar Deus a trabalhar. Aí vai pondo os pés pelas mãos, começa a tomar um monte de decisão que não tem nada a ver, se conecta com gente nada a ver. Ó, se tem uma coisa, ó, vou falar algo da minha trajetória, que nunca aconteceu na minha vida, gente, foi alguém me dar uma oportunidade em troca da minha bajulação. Eu já quebrei tanta cara na minha vida com isso, gente, que assim, não recomendo, sabe? Deixa Deus trabalhar. Gente, eu já cheguei em lugares assim, de eu olhar para a pessoa, todo mundo falar, é aquela pessoa que abre porta, é aquela pessoa, é aquela... Gente, eu ir lá falar, nossa, é aquela? Então, pera um pouquinho, vamos lá, então, sabe, ir lá e me vender todo e bajular isso, aquilo e ó, Deus pega, fala, é? Você está achando que vai vir dessa pessoa, confiando em homens? Então, agora que você vai ver, Deus pega, abre a porta lá do outro lado, com aquela pessoa bem simplesinha, que você nem servir café para ela, você serviu. Então, Deus não trabalha na lógica humana. E a pior coisa é, por ansiedade, você querer ficar ajudando Deus a trabalhar, querendo fazer as coisas acontecerem. Calma aí, calma. Viu? Jesus foi preparado durante 30 anos para começar o ministério dele. Jesus! Gente, Jesus era o próprio Deus, aqui em formato de homem. 30 anos ele ficou fazendo, sabe o quê? Carpintaria. O ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos e durou sabe quantos anos? 3. Aí vai a ansiosa. Vai, a ansiosa. Vou fazer acontecer, vou acelerar, vou fazer acontecer, vou fazer acelerar, vou fazer acontecer, vou fazer acelerar. E tem uma onda aí das empoderadas, né? Teve uma paciente minha que chegou para mim e falou, ai, Sibeli, eu vou vir um dia nesse seu chá assim, como vai chamar? Chá das empoderadas? Eu falei, olha, esse é o último nome que eu daria para um chá de mulheres, entendeu? Chá das empoderadas. Gente, jamais, entendeu? Porque tem uma onda, gente, no meio da mulherada, que agora a mulherada é empoderada, né? Tipo, empoderada. E aí a mulherada empoderada, o que é a mulherada empoderada? É assim, ó, a mulher empoderada, ela acorda às 5 horas da manhã, ela está na academia. Aí, às 6 horas da manhã, a empoderada, ela ora. Aí, quando é 7 horas da manhã, a empoderada toma café, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Aí, quando dá 8 horas da manhã, a empoderada entra no carro, aí a empoderada, 8 horas da manhã, ela chega no serviço, ela é empoderada. Aí, a empoderada, ela faz assim, ela faz 1000 tarefas, porque ela é empoderada, ela é melhor que todo mundo, ela é performada, empoderada. Meio-dia, todo mundo, o bife à parmegiana, salada, frango, a empoderada. Aí passou o almoço da empoderada, aí a empoderada, período da tarde. Aí, período da tarde da empoderada, ela vai e trabalha também 4 vezes mais a empoderada. E assim, você vai falando para a empoderada, tem mais uma coisinha para fazer. Eu falo, pode deixar que eu faço. Tem mais um negócio. Não, eu resolvo, pode deixar que daqui eu também. Pode, você, não, tá, eu sou performada, disciplinada, já fiz coaching, eu já daqui, já resolvo, já, ótimo. Aí, 6 horas da tarde, a empoderada sai, ela vai para a academia de novo, porque de manhã foi o cardio. Às 6 horas agora é a musculação, não é assim bagunçada, é certo? Aí a empoderada, à noite ela ainda vai no culto, porque está empoderada, e aí depois a empoderada do culto, aí ela chega em casa, né? Aí a empoderada se depara com o marido, que olha para a cara dela e fala, viu, você não tem nada de empoderada, você está cansada, você está um caco, você está um prego, entendeu? E né? Tipo assim, já começa ali uma grande revelação. E depois a empoderada vai dormir. Só que o que acontece com a empoderada? Que vai acordar 5 horas da manhã do dia seguinte. A empoderada, gente, ela não é um robô. Ela é um ser humano, criado por Deus. E detalhe, criado por Deus para ser auxiliador idônea, tá? Então a empoderada, ela é sensível, ela tem um ciclo menstrual, ela é sensível, tá? Ela é emocionalmente sensível, e aí a empoderada faz essa poder todo na segunda-feira, quando chega na quinta, a empoderada não aguenta fazer. Aí começa, eu não sou empoderada, coisa nenhuma, me dá aqui o chocolate, eu não vou mais nessa academia, e eu não vou. Aí abre o Reels de um monte de empoderada que postou no dia, entendeu? Então, muita gente está sofrendo por ansiedade dessa crise da empoderada. E, gente, somos mulheres, hello,
Você está achando o quê? Que você vai fazer essa agenda e você vai cumprir de domingo a domingo essa agenda? Hello, gata. Não, você vai se matar, você vai ter, entendeu? Você vai dar com a cara no poste aí qualquer hora, você vai ficar biruta. E tem muita gente ficando biruta. Isso porque tem um outro segmento das empoderadas que é só nos comprimidinhos. É comprimido para rir, comprimido para chorar. Agora eu preciso do comprimido para dormir, agora eu preciso do comprimido para focar, agora eu preciso do comprimido para raciocinar. Agora qual que é o agora? Agora eu vou um comprimido para quietar. Agora o comprimido para academia. Agora gente, tem essa geração aí dessas empoderadas da farmácia, entendeu? As empoderadas tarja preta. Agora você vai falar, você é contra o tratamento psiquiátrico? De jeito nenhum, tá aí para isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem o Espírito Santo de Deus em você. Então, assim, é claro que todas as profissões e tratamentos estão aí para a gente usufruir, mas existem pessoas que nem diagnóstico estão fazendo, que nem profissional estão buscando, simplesmente vai, né? E nesse que vai, às vezes a gente se perde, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite, Deus está falando com vocês aqui? Está falando, amém. O que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite é o seguinte, que Deus, Ele quer preparar o terreno do seu coração, para que você possa receber um renovo da parte do Senhor. Todos esses sonhos que você tem, todos esses desejos e esses projetos, Deus vai entregar nas suas mãos, com toda certeza. Só que Deus, Ele está o quê? Preparando você. Então, esse é um período que você tem que realmente se preparar, deixar Deus agir em você. Então, o que Deus quer fazer na sua vida exige um coração alinhado com o dele. O novo de Deus vai requerer uma nova mentalidade sua. Gente, muitas vezes Deus joga a gente nos desertos maluco para mudar, às vezes, um pensamento seu. Uma mania sua, um jeito de viver seu, que você acha que está certo, mas que Deus quer, não quer assim, Ele quer diferente. Então é por isso que Deus permite os desertos em nossas vidas, né? E para te ajudar nisso, você fala, bom, e agora? Legal, já entendi que as 4 coisas que me tornam despreparadas, agora você também já me falou do que Deus quer fazer, e beleza, como que eu posso me preparar mais? Então, você tem que despertar esse seu sono espiritual, primeira coisa. Então, se você anda sonolenta espiritualmente, o que você deve fazer? Se encher mais. Como que a gente se enche da palavra de Deus? Louvando, orando, ouvindo a palavra. Então, substitua várias coisas aí no seu dia ou inclua isso no seu dia. Por exemplo, eu vou para academia, eu gosto de fazer aquele degrau lá, sabe aquele degrau? A escada, é muito bom. Eu vou ouvindo louvor, eu vou ouvindo uma pregação. Se eu trabalho viajando, eu posso estar sendo alimentada pela palavra de Deus. Ambientes como esse, você pode investir, você pode frequentar mais o culto da sua igreja. Se você não tem igreja, quero te convidar a conhecer a nossa igreja, que é uma bênção, entendeu? Então, você pode sim se alimentar e sair desse sono espiritual. Outra coisa, feche as brechas. É o seguinte, pecado na minha vida a partir de hoje, desses todos que eu sei que eu estou cometendo, acabou. Vou ter um papo com Deus aqui, beleza, vou alinhar, não vai ser fácil, tá difícil, mas eu vou dar uma melhorada, tá? E aí você busca essa santificação, tá? Busca intimidade com Deus, tá? E você vai se sentir pronta. Gente, não tem ninguém que eu conheça que deu um passo na direção de Deus e Deus não deu 100 na direção dela. Então, você quer mudança? Apressa o seu passo na direção de Deus. Quanto mais rápido você se debruçar diante do Senhor, mais rápido você vai ver o cumprimento das promessas dele na sua vida. Amém? E eu quero deixar uma frase aqui para vocês que fala: o preparo precede a posse, né? Então, assim, existe uma frase que a gente usa muito também lá no nosso ambiente de natação. Eu faço natação também, faço até umas competiçãozinha às vezes, e é muito legal esse ambiente de esporte, é muito legal, porque a gente está se desafiando, competindo e tudo mais, e a minha treinadora, ela fala assim, treino difícil, prova fácil. Então, assim, ir para o treino, gente, é um porre, um saco. Acho que não tem uma vez que eu vá feliz da vida, não tem. Tipo, não tem, mas acaba sendo bom. E aí,
é isso que vai preceder no caso da natação, uma prova bem feita. Então, o preparo precede a posse. Você quer viver uma vida extraordinária? Você quer viver uma vida plena? Você quer viver uma vida assim que você seja satisfeita da sua vida? Você tem que caminhar em direção de Deus. Porque senão, não que você não possa conseguir, mas você não vai desfrutar. Existem pessoas com muito dinheiro que sentem um vazio. Existem pessoas com muita fama que sentem um vazio. Existem pessoas com muitas posses também, né, e sentem um vazio. Então, assim, a gente tem que ser cheia da presença de Deus, porque quando a gente é cheia da presença de Deus, por mais que às vezes algumas coisas estejam vazias, elas se tornam cheias porque a gente se satisfaz. A vida é um sopro, o melhor ainda está por vir, né? Então, assim, você tem aí, chutando alto, 100 anos de vida, gente. Isso passa muito rápido. Muito, muito rápido. 100 anos de vida é muito rápido. Então, não se apega tanto a isso aqui não, gente. Cuidado, calma. Não se apega tanto, se apega a Deus, entendeu? Porque é Deus que te preparou uma vida eterna. Então, é nele que você tem que confiar e se entregar. Amém? Glória a Deus, então. Gente, nós vamos encerrar, então. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem. Olha, está fixado no calendário, tá bom, André? Não vou mais levar essa bronca. Toda última segunda-feira do mês, tá? A gente vai fazer esse encontro. Eu vou comprar mais cadeiras, tá? Vai ser uma bênção isso aqui. Tem o link do grupo do WhatsApp, porque a gente precisa trabalhar com lista de presença para sempre oferecer o melhor. Então, entrem no grupo, tá? Ali a gente vai estar conversando também, se conectando, e tragam mais mulheres, tá? Não vamos ser aqueles pato gordos, sabe? Vai ficando cheio da palavra de Deus e nem voa, né? Nem sai do chão. Tão gordo que tá. Uma hora Deus vai te dar uma lapada. Falou, minha filha, você só recebe e não divide com ninguém? Pelo amor de Deus, você não sai dos cultos, você está vendo a menina chorando de um lado, a outra chorando do outro. Você é crente, né? Então a gente veio aqui para quê? Para ganhar alma para Jesus. Às vezes você está lá na esteira da academia, está vendo que a mulher está xoxa, dá um papinho ali com ela. E aí, tudo bem? Joia, vem sempre, academia. A gente tem que parar, né, com essa pose que a gente fica, né? Ai, não, ai, tô mais magra, lá, né, gente? Não é assim, não. Deus quer usar a sua vida, é algo mais profundo. Vamos sair do raso, né? E vamos mergulhar. Poxa, todas aqui trabalham, não trabalham? Pô, tem gente no trabalho, tem gente triste, tem gente chateada, tem gente passando problema no casamento, tem gente passando problema com filho. Gente, tanto problema no mundo, sabe? Então você tem que deixar Deus te usar, entendeu? Deixar Deus, né, usar a sua vida, uma palavra, mandar bilhetinho para as pessoas no WhatsApp, né? Ó, um bom motivo para pegar o Instagram, manda um direct, um versículo, entendeu? Deixa Deus te usar. Você vai falar, Sibeli, mas eu nem falo em línguas, eu nem tenho dom. Não, você tem dedos, tem celular, você tem vida, você tem saúde. Deixa Deus te usar, entendeu? Então, para que a gente consiga curar a vida de muitas mulheres. E aqui agora o espaço está aberto, tá? Então, vocês podem convidar as mulheres para vir também. Amém? Então, beleza, a gente vai orar, depois eu vou servir ali um coquetelzinho para vocês, tá bom? Coisa simples, mais de coração. E os demais recadinhos eu vou pondo lá no grupo. Amém? Gostaram? Então vamos ficar de pé.